Olá, telespectadores da TV FIB, canal universitário de Bauru. Estamos no ar com mais uma edição do Mundo Acadêmico. O Mundo Acadêmico tem o prazer de receber novamente em seus estúdios o professor doutor Fernando Codelo Nascimento. Obrigado, professor Codelo, mais uma vez retornando aqui no campus da FIB, como professor convidado na nossa pós-graduação em Auditoria, Controladoria e Finanças, na disciplina de Auditoria Ambiental e Responsabilidade Social. Obrigado por ter aceito o nosso convite novamente. Obrigado, Carolina. É sempre um prazer vir aqui a Bauru, ainda mais trabalhar com os alunos aqui da FIB e conhecer essa cidade, né? Eu digo que minha esposa conhece muito mais Bauru do que eu. Ela anda aqui de uma forma muito tranquila. E o que eu gosto aqui na FIB? Primeiro, é o clima que tem aqui na organização com relação à seriedade do ensino. E essa seriedade se deve, primeiro, à sua coordenação. Tá? Eu acompanho aqui a FIB há mais de 12 anos, sempre um trabalho sério, buscando levar uma educação de uma forma pragmática, objetiva e direta, para que os alunos possam inserir no mercado de trabalho com competência. O tema de hoje é responsabilidade social nas organizações. Fique conosco, voltamos já já. Vem cá, o seu curso era para ser 100% presencial, mas acabou virando meio EAD? Transfira-se agora para a FIB. Aqui os cursos de graduação são 100% presenciais, sem surpresas e 100 dias EAD. E mais, a FIB é a única faculdade da região com 5 cursos nota máxima no MEC. O que você está esperando? Clique no link e faça sua transferência agora. Estamos de volta com o Mundo Acadêmico, hoje recebendo o professor doutor Fernando Codelo Nascimento, professor convidado da nossa pós-graduação, MBA, Auditoria, Controladoria e Finanças, na disciplina de Auditoria Ambiental e Responsabilidade Social. Professor Codelo, já há 12 anos, como ele já fez o preâmbulo no início, está conosco aqui, oriundo de São Paulo, professor que já visitou o mundo, já trabalha na prática e também na academia, né, com responsabilidade social, com auditoria ambiental, quer dizer, conhece realmente a aplicabilidade daquilo que ele vai falar para nós aqui. E é isso que nós queremos, é isso que é feito na nossa sala de aula, nas aulas de auditoria ambiental e responsabilidade social. E aí nós recortamos esse tema para o Codelo falar para o nosso telespectador responsabilidade social nas organizações. Professor Codelo, poderíamos começar com o conceito básico, né? Tudo, quando a gente está na academia, explicando para os alunos, e nós estamos falando aqui de uma TV educativa, né? Responsabilidade social tem vários conceitos, várias nuances, mas quando se fala nas organizações, eu queria o conceito, você como expert no conteúdo de responsabilidade social, e também o objetivo. Para que serve responsabilidade social nas organizações? Carolina, obrigado por estar aqui mais uma vez. Eu vou dar um conceito de uma forma bem prática. O próprio nome é responsabilidade. Então, qual é a responsabilidade que as organizações possuem e as implicações nas suas atividades, tá? Nas suas atividades práticas, organizacionais, em relação, por exemplo, à sociedade, ao meio ambiente, tá? E essas implicações gerando, tá, em relação aos seus negócios. Isso é um conceito bem pragmático, essa é a primeira coisa. Aí você me pergunta o objetivo. O objetivo disso é buscar dar realmente aos seus colaboradores, aos seus stakeholders, né, que faz parte de toda a sua cadeia, que envolve clientes e fornecedores, mostrar realmente o que a organização é, tá? De uma maneira ética, de uma maneira transparente, as suas responsabilidades. Codelo,
definindo responsabilidade social, falando do objetivo para quem está nos assistindo. Agora vamos para o mundo empresarial, né, que é aquele que você conhece, aquele que você trabalhou há anos, né, aplicando responsabilidade social, aplicando auditoria ambiental. Vamos para o mundo da organização, que é a nossa proposta aqui. Saímos da teoria e para a prática, né? Como é que uma empresa que queira implantar, né, um projeto de RS, de responsabilidade social, o que ela tem que fazer primeiro? Quais são os pré-requisitos que ela tem que cumprir? Qual a norma guiadora que ela tem que buscar para poder estar apta a buscar essa responsabilidade social? Vamos dividir sua pergunta em duas partes. Primeiro, será que existe uma norma para isso? E aí eu vou falar que existem duas normas, né? Existe a NBR ISO 26001, 26.000, que é de 2010, que apresenta as diretrizes da responsabilidade social. Essa norma é uma norma internacional. E a gente vai pegar a palavra diretrizes. E o que são diretrizes? Diretrizes são caminhos, diretrizes são orientações. E essa norma ela traz os princípios da responsabilidade social. Tá ok? Muito bem, mas existe também uma segunda norma, que é a norma NBR 16001. Veja, não tem a palavra ISO. Por que não tem a palavra ISO? Porque essa é uma norma brasileira. Tá? E essa é uma norma que fala de requisitos, na realidade é uma norma de responsabilidade social, gestão para responsabilidade social, de uma forma de apresentação de requisitos. E essa segunda norma que eu estou me referindo, a 16001, é uma norma certificável. As empresas que têm interesse em adquirir esses conhecimentos e aplicar na sua organização, ela pode, de duas formas, novamente. Ou eu aplico a 26.001, que são apenas diretrizes, aplico como boas práticas, muitas organizações mundiais o fazem dessa forma, ou não. Eu quero fazer o seguinte, eu quero certificar a minha empresa. Mas por quê? Vou até adiantar a tua pergunta aí. Por quê? Quais são os motivos pelos quais eu vou certificar a minha empresa? Primeiro, isso vai ser até uma vantagem, porque eu quero mostrar como a minha organização age com as suas responsabilidades em relação ao mercado. E diante disso, ela pode pedir a certificação nessa norma. E aí você me pergunta, né, o que ela tem que fazer? Então vamos lá pontuar. Primeiro, ela tem que fazer um diagnóstico. Como é uma norma da série ISO, e aqui vale um comentário para a gente saber, ela segue a mesma normativa, os mesmos métodos das normas, como a NBR ISO 9001, que é Sistema de Gestão da Qualidade e Requisitos, como a norma NBR ISO 14001, também Gestão Ambiental, Requisitos com Orientações para Uso. Essas normas, elas seguem o PDCA. Portanto, ao implantar essas normas, eu vou ter que planejar, tá? Eu vou ter que executar, implementar, eu vou ter que verificar, monitorar e vou ter que melhorar, vou ter que rodar o PDCA. Então, uma organização, seja ela do primeiro setor, do segundo setor ou do terceiro setor, ou seja, uma empresa pública, uma empresa privada ou do terceiro setor, como as ONGs e fundações, que têm o interesse de implantar uma norma como essa, a primeira coisa é fazer um diagnóstico. Para que esse diagnóstico? Esse diagnóstico vai falar onde é que nós estamos e para onde a gente vai. Será que a gente tem todos esses requisitos que a norma exige? E o que essa norma, a NBR 16001 faz? Ela pega as diretrizes, entendeu? E aplica. Enquanto a norma 26001, ela fala o quê, a norma 16001 fala como. Olha que interessante, como as duas se complementam. A norma 26.000 fala o que deve ser feito. E a 16.001 brasileira fala como se faz. Ô, Codelo, ainda dentro desse contexto que você colocou, em relação às duas normas, tanto a norma internacional ISO como a brasileira, 16.001. 16.001, eu pergunto o seguinte, o empresário que está nos assistindo. Aqui de Bauru, por exemplo. Uma indústria, né? Bauruense,
que queira implantar responsabilidade social na empresa dele. E pode perguntar para nós assim, mas quais são os benefícios que eu poderei ter na implantação de um modelo desse, de um programa de responsabilidade social? Quais são os benefícios? Bom, então, vou dar um passinho antes. Quando eu tenho a intenção de buscar, primeiro, a implantação de uma norma como essa, né, é importante que eu veja o seguinte: será que eu estou preparado? Isso tem que partir da alta direção, do alto escalão, né, do primeiro nível, porque isso não parte do chão para cima, e sim é de cima para baixo, é top-down. A empresa, ao decidir, por meio do seu planejamento estratégico, que ela quer implantar a NBR 16001, né, ela vai ter como vantagens e benefícios, primeiro, clareza das suas informações, ok? Ela vai ter a melhoria do seu nome e de sua marca no mercado. Tá? Ela vai ter o reconhecimento, não somente pelos seus pares, mas por toda a sociedade, das ações que ela pratica no mercado e das ações. Muito embora a gente sabe, organização, ela não existe para fazer benemerência. A primeira coisa que eu existo para dar lucro. Eu tenho que mas, além disso tudo, por meio da responsabilidade social, vai mostrar o quão essa empresa, essa organização, mesmo aqui de Bauru, de qualquer outro lugar, ela está preocupada com a sociedade. Vamos ver se eu entendi. Você colocou uma situação interessante aí, que eu quero abrir um parêntese. RS não é benemerência. Não. Então eu quero que você fale para o telespectador. Né? Porque na cabeça de quem está nos assistindo, responsabilidade social é cuidar de não sei de quê, é cuidar de uma praça, dar uma esmolinha. É cuidar de uma esmolinha, é deixar a praça pública limpa, é botar uma plaquinha lá que eu cuido da praça. Fala para quem está nos assistindo, uma amplitude disso é muito maior. Muito maior. E exemplifique para quem está nos assistindo. Então, por exemplo, muita gente acha, eu pratico responsabilidade social. O que você faz? Então, eu vou dar até algumas atividades que fazem parte da responsabilidade social. Todo ano, eu distribuo sacolinhas para os pobres. Isso é uma ação pontual, isso não significa que eu pratico. A responsabilidade social, ela envolve, primeiro, ética nas negociações. Ela envolve respeito aos direitos dos trabalhadores. Estou falando até um dos princípios aqui. O respeito com todos os colaboradores internos e com relação que eu tenho ao meu cliente. Informações claras, diretas, objetivas. Eu pratico ações, por exemplo, respeitando as normas e leis. Ou seja, eu pratico o meu compliance aqui dentro da organização. Quer dizer, olha uma empresa que está cheia de ação no Ministério do Trabalho. Como é que uma empresa dessa pode ser responsável socialmente? Já é um exemplo. Já é um exemplo. Não é. Contraria o princípio, né, da norma, né? Com certeza. Primeiro, a clareza. Por exemplo, tem muita empresa que gosta de levar vantagem em cima. Ela não respeita o que seu cliente quer. Seja as especificações, sejam realmente os contratos que foram assinados, né? Está querendo sempre passar a perna. Tem um termo que chama greenwash. Esse termo é interessante, né? O que é o greenwash? E aí, justamente, por isso que eu estou já aproveitando essa sua deixa. É aquela imagem que as empresas vendem ao mercado dizendo que eu sou ambientalmente correta. Mas é só uma campanha de marketing. Teórica. De marketing, para vender marketing. Aí você vai ver, na prática, ela não pratica nada daquilo. Por exemplo, vamos entrar então, para ser também responsável, ela tem que, na área ambiental, fazer reciclagem, minimizar o uso, por exemplo, de recursos naturais, encontrar formas sustentáveis. Que é a sustentabilidade, né? Que é tudo a sustentabilidade, porque é responsabilidade ambiental e social. Outra coisa é utilizar recursos naturais renováveis, evitando aqueles que são finitos. Dá um exemplo, telespectador. Por exemplo, eu posso usar álcool em vez de usar, por exemplo, gasolina ou usar o carvão, que são recursos finitos.
Reaproveitar a água. Reaproveitamento da água, esse é um outro. Por exemplo, a água da chuva. As grandes empresas já estão fazendo isso. E aí, eu quero emendar um negócio. A gente fala de empresa, mas será que eu, cidadão, posso ser responsável na minha casa? Pode. Essas práticas que nós estamos falando aqui, elas podem ser realmente transferidas para sua casa. Por exemplo, você deixar uma torneira pingando. Recentemente aconteceu lá no meu prédio uma inspeção por parte do próprio condomínio, como chama, do síndico. E descobriu-se que tinha um condômino que deixava a pia do banheiro e o vaso sanitário vazando direto. Esse cara é responsável, não estava preocupado com o todo, com toda a comunidade ali. Eu estou dando um exemplo. Então, na casa da gente, é economia de água, é economia de luz. Por que numa casa eu preciso ficar com todos os ambientes iluminados se eu estou em um só? Outro exemplo, que nós até falamos em um programa passado, referente à economia, é o seguinte: nós adquirimos um hábito, quando nós viemos da época da inflação, de ir ao mercado e comprar, nossa, no final de semana eu vou comprar muitas coisas. Aí eu pergunto na sala de aula, isso faz parte da prática aqui, quanto que você perdeu no final de semana passado em relação ao que você comprou na feira e que sobrou? Muitos, sobrou banana, sobrou tomate. E aí? É estocagem. Né? É estocagem. Mas eu comprei com o meu dinheiro. Então você está com uma atitude egoísta. É seu dinheiro, mas faltou para alguém na sociedade que quando foi comprar aquela banana ou tomate não tinha para vender. Então é muito comum se observar na Europa, nos Estados Unidos, as pessoas quando vão realmente ao comércio vão comprar só o que necessitam. O que precisa realmente. O que precisa. Eu não preciso comprar mais. Primeiro, você está perdendo o seu recurso financeiro, tá? E é algo que você vai jogar fora. Agora, você nunca parou para pensar, em termos de responsabilidade, para onde vai o seu resíduo? Você já parou para pensar? Não. Por quê? Você paga seus impostos, tem alguém que passa lá e recolhe o lixo. Você se acha no direito. Eu até falei errado, falei, você recolhe o resíduo. Mas você já parou para pensar aonde vai o seu resíduo? Para pensar. Você já parou para pensar que quando você dá uma descarga no seu banheiro, aquilo chama esgotamento sanitário, aquilo vai para algum lugar. Você já pensou se a prefeitura ou o organismo de saneamento fosse lá e fechasse a válvula e você tivesse a devolução? Então, a responsabilidade social, ela não é somente das organizações, é nossa como cidadão. Que são transferidas para as empresas. Que são transferidas. E, às vezes, o que a gente observa são maus hábitos por parte das organizações e por parte do próprio funcionário nas organizações. Quer ver outro exemplo? Que aí é um exemplo de responsabilidade social, mas do próprio indivíduo. Tem companhias que fornecem almoço. E aí você vai ver a vida daquele cidadão, na casa dele, ele não tem nem um bife para comer. Aí ele vai e recebe aquilo lá, ele paga um valor irrisório que a empresa está custeando, porque ela está com responsabilidade, ela quer o conforto, é chamado bem-estar físico e mental do seu colaborador. Isso é responsabilidade social. E aí o que o cara faz? Não gostei desse bife, joga fora. Aí joga fora. Aquilo, meu Deus do céu, a empresa está gastando dinheiro, eu estou desperdiçando alguém que está passando fome que poderia comer aquilo. Perfeito. Olha quantos exemplos foram dados nessa fala. Ou seja, o que o professor Codelo está colocando para nós, eu acho que eu poderia resumir e você me corrige se eu estiver errado. Responsabilidade social nasce dentro da nossa casa. Nasce, corrigindo mais, dentro do próprio indivíduo. Do próprio indivíduo, da cultura que esse indivíduo veio. Isso, que ele transfere na família dele e depois ele leva para a empresa. Isso. Perfeito. E o brasileiro tem essa deficiência lá no âmago, né? Na origem, né? E é interessante, vamos lembrar da lei de Gerson, essa lei bendita que com o jogador Gerson lá para trás, de levar vantagem, isso é algo errado. Sempre eu quero levar vantagem em alguma coisa, mas quando eu levo vantagem, eu esqueço que eu estou prejudicando o outro. Alguém está perdendo. Alguém está perdendo. E hoje a regra não é essa. Hoje, quando a gente está em sociedade, nós temos que trabalhar dentro de uma regra do ganha-ganha. Todo mundo tem que ganhar. A organização ganha, você ganha e o meio ambiente ganha. Nós estamos vivendo hoje uma situação, as pessoas não pararam para pensar. Nós estamos no século XXI,
muitos dos recursos que nós temos na sociedade para o nosso conforto, para a nossa subsistência, eles estão chegando ao fim. São finitos, né? São finitos. Você já pensou daqui a 50 anos? Vamos fazer uma reflexão aqui em termos de responsabilidade. Será que a gente vai ter petróleo? Será que a gente vai ter o carvão? Muitas empresas, muitos países não têm petróleo, às vezes vivem do carvão para as suas termoelétricas. Por isso, hoje, mais do que nunca, as universidades, e aí é o papel também aqui da FIB, vem desenvolvendo tecnologias inovadoras, sejam elas incrementais ou disruptivas, no sentido de buscar soluções para essa própria sociedade, para os problemas. E responsabilidade social é pensar também na sociedade de agora e do futuro, que está dentro do que nós chamamos de sustentabilidade. Pensar global e agir local. Perfeito. Professor Codelo, ainda dentro desse contexto, como é que você definiria para o telespectador governança social empresarial? É algo mais amplo? É algo que RS está lá dentro? Como é que isso pode ser conceituado? Governança social empresarial. Veja, é a forma como a organização estabelece, tá, toda a sua forma de gestão a partir do alto escalão. De cima para baixo. De cima para baixo, né? Porque é de cima para baixo que se dão os exemplos. E isso se insere, né, dentro da própria responsabilidade com os exemplos. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo em uma organização. Eu trabalhei numa grande organização multinacional, né, americana, onde o respeito pela segurança e pelo próximo é muito grande. Tá? Essa empresa, quando eu era de uma empresa nacional, e essa empresa multinacional comprou essa empresa nacional. Para você ter uma ideia, o número de acidentes de trabalho caiu assustadoramente quando essa empresa comprou. Por quê? E ninguém conseguiu entender o porquê. O porquê vem da própria forma de governar, da cultura. E eles valorizam o seguinte: você é funcionário, tá vendo aquela porta lá? Então ali dentro tem alguns requisitos para você entrar naquele tipo de atividade, que é uma atividade periculosa, tem alguns equipamentos. E esse gestor, esse diretor, ele fazia o teste. Ele ia sem capacete, vai entrar lá dentro, para verificar o que o funcionário fazia. O funcionário bem treinado, o senhor não vai poder entrar. Primeiro que o senhor não está aqui, o senhor não faz parte desse quadro. Segundo, o senhor não está devidamente paramentado. Olha só, ele estava preocupado primeiro, com a integridade física daquela pessoa que estava adentrando e respeitando todos os regulamentos, e isso é governança, as normas, aderência às normas daquele local. Esse é um exemplo prático de como é que eu faço. Aí você fala a palavra social. Quando eu falo a palavra social, eu tenho que me preocupar com o ambiente interno e com o ambiente externo. O ambiente interno, eu tenho que me preocupar com o bem-estar e a saúde mental dos meus colaboradores. Quando eu falo ambiente externo, eu tenho que pensar nos meus stakeholders. Quem é que se relaciona com essa organização? São os meus clientes, os meus fornecedores, os órgãos que têm interesse, como o Ministério Público, Prefeitura, Estado. Agora, de que maneira eu estou agindo com eles? De uma forma ética, de uma forma transparente, seguindo e respeitando todos os requisitos legais. Então, essas são formas de você aplicar a governança dentro da responsabilidade social. Professor Codelo, vamos sair um pouquinho desse mundo empresarial, que nós transitamos maravilhosamente bem, com seus exemplos práticos de como se pratica isso nas organizações, e agora com esse exemplo da aderência às normas, e vamos para dentro da academia, para dentro da sala de aula, especificamente na tua disciplina, chama-se Auditoria Ambiental e Responsabilidade Social. No curso de MBA, Auditoria, Controladoria e Finanças. 12 anos conosco, né? Se não fosse tão bom, não teria voltado 12 anos, além de um amigo particular, que eu admiro muito e que tem um carinho muito grande. Vamos trazer para dentro da sala de aula. Né? Falando de responsabilidade social, como você consegue transmitir para os nossos alunos, os alunos de pós-graduação, que eles devem praticar responsabilidade social
nas organizações onde eles trabalham ou onde eles poderiam estar trabalhando. Olha que interessante, Carolina, dentro dessa sua questão. Primeiro, eu considero um curso de pós-graduação, quem o coordena tem que ter o cuidado de escolher quem são os professores que irão à frente para conduzir essas disciplinas. Principalmente que esse profissional, vamos assim chamar, ele tem que ter uma experiência não somente na docência, mas uma experiência principalmente profissional, prática do mercado. Mas não é com 1 ano ou 2 anos. E eu vejo que aqui na FIB, pelo quadro de professor que você tem, pelas entrevistas que você realiza com esses profissionais, que são todas pessoas muito bem capacitadas, com excelente competência. Baseado nisso, dentro da disciplina, eu sou um cara muito pragmático, tá? Por trabalhar sempre com auditoria, por ser engenheiro, né? Eu gosto de resultados, né? Eu quero saber quais são os entregáveis. E uma das perguntas que eu faço para os alunos, né? Todo tópico que eu aplico, eu pergunto para eles assim, quais as lições aprendidas? Ou seja, o que ficou dessa disciplina? Por que isso? E aí, em cima dessa pergunta, eu faço a seguinte construção. Como você aplicaria esse conceito que você aprendeu aqui na FIB, em sala de aula, lá na sua empresa? E aí vamos aos exemplos. Na área da administração, como ele poderia aplicar, e essa disciplina ele vai ver na próxima aula nossa, na sua organização? Na área de recursos humanos, por exemplo, fazer um processo seletivo respeitando as diferenças, as desigualdades. No processo, por exemplo, em relação ao trabalho, o direito do trabalho, respeitando todas as normas trabalhistas. Ontem mesmo estava discutindo no CREA, né? E um dos exemplos que surgiu, né, é que muitas empresas por aí querem pagar para o engenheiro abaixo do nível do teto para engenheiro. Isso não é respeitar a responsabilidade social para aquele tipo de classe. É a mesma coisa aqui dentro. Quanto o administrador tem que receber? O piso tem que se obedecer o piso, né? Tem que receber. Esse é o exemplo. Bom, e para a pessoa que trabalha aqui, faz parte do curso, que veio da área de contabilidade, né? Como que ela vai poder aplicar? Aplicando, hoje existe a tal da contabilidade verde. Então, verificando, será que a gente está tendo desperdício aqui na empresa? Onde são esses gargalos aqui? Então, ele vai lá e pode aplicar. Um segundo exemplo, né? Para os cursos, economia e outro curso. Auditoria, controladoria e finanças. Controladoria e finanças. Finanças, principalmente. Aplicação de indicadores, indicador de ESG, indicadores de responsabilidade social. E isso é levar para a prática o que ele aprendeu em sala de aula. Com isso, ele melhora, na realidade, a governança na organização, a performance na organização, ou seja, o desenvolvimento naquela organização, de uma forma bem pragmática. E o gestor, como é que ele vai ver esse profissional? Poxa, eu tenho um profissional aqui que começou num patamar, hoje está fazendo um curso de pós-graduação e está trazendo para a nossa organização contribuições que vão alavancar o negócio, melhorar o posicionamento da organização. Inclusive, o projeto de MBA, ao qual eu coordeno, oriento com eles estão desenvolvendo cada um dentro da sua empresa, né? Ou seja, tudo que eles aprenderam nas disciplinas ao longo do curso, estamos chegando ao final, agora em outubro, eles escrevem sobre isso praticamente, como é que ele pode aplicar isso na empresa onde ele trabalha. É aí que fecha o nosso curso. O aluno entrega para a empresa o projeto. Eu pensei isso, escrevi sobre isso, é um modelo que eu gostaria de implantar aqui dentro da minha empresa, da nossa empresa. E olha, uma coisa mais importante que isso? Não. Você está correto nas suas explanações e nos exemplos. Eu, como professor de metodologia há mais de 30 anos, né? Metodologia científica aplicada a projetos, uma das coisas que eu sempre pauto é fazer estudo de caso. E nada ficar escrevendo a rebimboca da parafuseta. O que isso vai agregar? Não vai levar nada. Então, eu falo para ele, olha, pega o seguinte, pega um caso na empresa que você trabalha. Se você não tem na empresa, na sociedade, eu ensino a ele a ter um olhar holístico. Quando você caminha, vamos pegar o exemplo aqui da responsabilidade social. Quando você estiver caminhando na rua,
que você mora, na praça que você mora, pensa, o que poderia ser melhorado aqui? E aí é uma ferramenta de criatividade e melhoria contínua que está dentro da própria norma da 16.001. E que você aplica em sala de aula. Com cerveja, né? Desculpa brincar com cerveja. Né? E aí, como poderia ser feito? E a pergunta é, de que maneira? Quando ela faz essa pergunta aberta, de que maneira ou como, isso propicia que o aluno tenha várias soluções para aquele problema. Ele ramifica soluções. Isso. E como que ele vai encontrar a solução? Baseado no arcabouço, baseado nos conhecimentos que ele adquiriu aqui no curso. E ele consegue conciliar a teoria do curso com a prática lá na empresa. Isso. Os problemas que a empresa está enfrentando, ele consegue tentar realmente solucionar esses problemas com o projeto de MBA dele, que é a nossa proposta aqui do curso. E ainda dentro dessa linha de trabalho, de discussão, eu sempre provoco os alunos o seguinte, olha, aqui nesse curso ninguém fica para trás. E o curso não é só o professor para o aluno, tá? Mas também o professor, do aluno para o professor, e o mais importante, a discussão que surge entre nós, quando a gente coloca um assunto e cada um de vocês põe uma contribuição e nós construímos em cima dessa contribuição buscando soluções inovadoras. Não precisam ser soluções disruptivas, que nunca aconteceram. Pode ser pequenas melhorias, mas que contribuem, no nosso caso, a responsabilidade, para a sociedade como um todo. E é interessante isso, Codelo, porque quando eu estou orientando os trabalhos de MBA, é normal, né? Eu vou falar sobre o quê? O que eu digo para eles? Pensa a sua empresa. Isso. Né? O que você faz? Qual é a área? Exato. Qual é a sua área que você trabalha? Eu trabalho na área de fiscal, na área contábil, na área de controladoria, na área de qualidade. Então é lá que você tem que pensar. O que você acha que poderia mudar, melhorando a performance do processo? Eu sei que você estuda processo na sua e vamos fazer amanhã aula, sobre isso. Porque as empresas são um conjunto de processos, né? E aí eles começam a pensar, poxa vida, eu poderia mexer nisso, mexer naquilo, então é isso que a gente vai mexer. E qual é a sua proposta? E aí, olha que interessante, dentro disso... E aí eles começam a pensar, poxa vida, eu não tinha pensado nisso. Agora vamos botar no papel? Você vai ter que falar para o seu gestor. Isso. Como é que você pensa? Então, você vai projetar isso. Olha que interessante. E dentro do curso aqui, Carolina, você me deu liberdade, né? Eu sempre gosto de trazer ferramentas novas para que as pessoas... As ferramentas ágeis, né? Isso. E dentro das ferramentas ágeis, tem uma ferramenta de criatividade, que é chamada ferramenta de melhoria contínua, que ela permite o seguinte, vamos provocar o aluno, sempre provoca. Você está agindo aqui na sua forma de emitir sua nota fiscal, por exemplo, ou de fazer um balanço contábil aqui na sua empresa. Vamos aplicar uma ferramenta, primeiro, substituir. O que você poderia substituir nesse processo que pudesse melhorar a agilidade, a transparência, a rapidez, segurança? Essa é a primeira coisa. Segundo, o que eu poderia combinar aqui dentro, uma ferramenta com outra, que pudesse também trazer tudo isso? O que eu poderia reduzir? O que eu poderia minimizar? Ampliar, maximizar. Exato. Tá? Então, isso são formas, porque às vezes a pessoa, você dá um problema para a pessoa, que nem eu tive um aluno na semana, né? Faz isso, professor. Consegue travar, né? Trava. Eu não sei fazer. Calma. Põe aqui que nem eu ensino lá no primário, como é que a professora fazia? Separava em duas colunas, indicação e solução, ou seja, hoje chama dados, onde você partir para a solução. Coloca o que a gente chama na empresa, o diagnóstico. Vê o que você tem e olha para onde você quer ir. Para buscar a solução. E aí, o que eu posso fazer? Então, eu como professor, eu sou um facilitador, eu tenho que municiar o aluno com algumas ferramentas, provocando para que ele enxergue aquela solução. Que é a proposta do nosso projeto. Com certeza, isso mesmo. Codelo, saindo da tua disciplina, a gente transitou por 3 etapas, hein? Começamos nos conceitos, transitamos pelas empresas, o mundo acadêmico, aí os exemplos. E agora eu queria que você falasse um pouquinho de você, para a gente finalizar o nosso programa, né? Normalmente,
eu peço para o entrevistado falar um pouquinho dele em relação ao currículo, né? E você tem uma história linda, magnífica, desafiadora e vencedora, né? Isso eu posso falar de boca cheia, e isso eu levo isso para a minha vida como exemplo, né? Toda vez você contando a tua história, né? Eu queria ter um pouco dessa história que você tem. Eu queria que você contasse para o telespectador um pouquinho do seu currículo, porque eu quero que você chegue no seu segundo pós-doc, né? Que você veio falando comigo, a gente estava no veículo, né? Você falou, Carobinho, eu vou com um desafio do pós-doc, estou numa correria, estou em férias, mas não estou. Eu quero que você chegue nisso, mas antes você traça uma linha do tempo aonde o Codelo começou, né? Para chegar nesse magnífico profissional, nessa pessoa ímpar, profissional ao extremo, que tanto é que está há 12 anos conosco aqui como professor convidado da pós-graduação. A lente da verdade é sua lá. Oh, que interessante. Olha, eu sempre brinco em sala de aula que eu sou uma mistura de italiano com baiano que deu um Zé Goiaba aqui, né? Sou filho de um sargento músico, meu falecido pai, José Custódio Nascimento, sargento Nascimento, e de uma pessoa que veio da roça, minha mãe querida, que hoje está no céu, Maria Aparecida Codelo Nascimento. Eu vou contar a minha história partindo da história dela. Minha mãe não teve oportunidade de estudar. Ela estudou em escola primária, na roça, foi até o 4º ano. Mas depois do falecimento do meu pai, em 80, ela foi estudar. E o que ela fez? Ela foi dar um exemplo até hoje. Ela foi fazer terminar o primário, antigo primário, que depois fez o ensino fundamental, depois tirou o colegial, que é antigo normal. Aos 75 anos, ela se formou em psicologia. Olha que beleza. 75 anos? Depois de 50 anos que ela foi estudar. Que coisa linda. E entrou na pós-graduação em psicologia clínica, depois parou. Mas aonde ela chegou. Olha que história magnífica. Então, esse é um exemplo. Então, quando eu comecei, eu não imaginava, eu não tinha visão do profissional que está aqui hoje. E aonde você poderia chegar? E onde eu poderia chegar. Eu queria ser como meu pai. Eu não nego meu sonho um dia, eu queria ser militar mesmo, sabe? Eu queria ser militar, eu queria ser um médico, ir para uma zona de fronteira e cuidar das pessoas pobres. Esse era o meu sonho. Mas aí vamos ver. Bom, quando me surgiu a vaga para colégio militar, eu já estava fazendo engenharia química. Eu estava no 2º ano, eu falei, quem anda para trás é caranguejo, eu não sou caranguejo, vou voltar para o colegial. Porque eu fiquei em casa para que meus irmãos pudessem estudar. Mas não me arrependo de ter feito engenharia química, não. Muito embora eu pudesse construir uma ponte, uma ligação química entre o estômago e o coração, mas tudo bem, estou lá, né? Aí, da engenharia química, eu sempre tive um pezinho na docência. Então, eu dava aula nos cursos técnicos de química e estava na engenharia química, que é uma área que eu amo muito, passei 30 anos na indústria química, tudo em empresas multinacionais. E aí eu fui buscar a minha formação acadêmica na área de docência, né? Fazendo um curso primeiro de didática do ensino superior, em metodologia e didática do ensino superior. Depois eu parti para a área ambiental, onde eu fui fazendo a faculdade de saúde pública, gestão ambiental, e depois fui tirar o meu mestrado em educação. Aí eu completei a parte da educação. Depois, na sequência, você se realizou nesse momento como professor e sempre trabalhando nas duas áreas. Hoje eu tenho 46 anos de atividade, sendo esses tanto na engenharia quanto na área educacional e mais agora nos últimos 20 anos na pós-graduação. Mas não parou por aí. Eu entrei no IPEM, fiz o meu doutorado em ciências. Só explica para o telespectador, IPEM. O que é IPEM? Não é Instituto de Peso e Medida. Isso. É Instituto de Pesquisa Energética e Nuclear. Da USP. Ele está dentro vinculado da USP. Está dentro da USP, mas ele não é USP, é uma entidade federal. Lá que está o reator brasileiro. Está lá dentro, né? E eu fiz o meu doutorado na área de ciências, onde eu desenvolvi uma pesquisa dentro do IPEM, tratamento de efluente, de indústria de tinta, porque eu trabalhei em indústria de tinta, por meio da utilização da radiação ionizante. É algo inovador. Eu digo para você. Isso foi o doutorado. Foi o doutorado. Tá. Até hoje, não vi nenhuma tese nessa área. Veja, isso foi em 2013. Tanto é que o ano agora em 2025... Foi totalmente disruptivo. Esse ano de 2025, eu apresentei um artigo científico e um trabalho na Agência Internacional de Energia Atômica,
tá? Em Viena, e a FIB apareceu lá, porque eu fui como professor da FIB apresentando esse trabalho. Está aí. A quem nós agradecemos muito, né? Foi agora em abril. Participação. Bom, depois disso, eu nunca parei de estudar, fui fazer meu pós-doutorado. O que eu fui fazer? Desenvolver um tipo de tinta inovadora. Na mesma linha. Na mesma linha, só que usando o quê? Radiação ionizante. E desenvolvi, e esse tipo de tinta que eu desenvolvi está sendo patenteado, foi pedido patente para ele, né? Bom, de lá para cá, estou lá de novo, o que eu estou fazendo? Você falou, eu estou fazendo, vou entrar agora no Você não é de ficar quieto? Não é de ficar quieto, então propus um outro desafio, que é o seguinte, o título eu vou dar aqui, né? Pós-Doc 2. É um Pós-Doc 2 mesmo, tá? Científico. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um diagnóstico dos possíveis gerações de CO2 durante o processamento, desde o urânio lá da mina, até a fabricação do elemento combustível para reator. Tá? Mas isso era muito pequeno. Eu falei, não é somente fazer esse diagnóstico, eu quero medir isso. E aí, aplicando as normas ambientais, a norma 14.040 de ACV, Avaliação de Ciclo de Vida, né? Esse é um trabalho que está sendo levado para a sociedade. Fechando mais ainda, voltado para um reator brasileiro, que é o RMB. Tá? Esse é o professor Codelo. Lá dentro. E a última novidade é que eu estou agora, como professor, escrevendo um capítulo, né, envolvendo a parte da andragogia. O que é andragogia? Aqui vale para a gente Conta para o telespectador. A gente conhece a pedagogia. A pedagogia é o ensino, né? O ensino para a criança e o adolescente. Quando a gente trabalha com o público adulto, e é essa a provocação, porque eu trabalho com o público adulto, não se chama mais pedagogia, e o nome é andragogia. É a forma de ensino do público adulto. Porque o adulto só aprende se ele quiser. Então, como que o professor de pós-graduação, que está lá na frente, ou de graduação, diante do público adulto, deve atuar? Tá? Como que eu vou conseguir fazer essa sensibilização para que você, adulto, depois de um dia de trabalho, você queira se interessar por aquele assunto, você possa aprender e levar uma nova profissão para a sua vida. Isso é andragogia. Então, nesse novo capítulo, eu estou escrevendo sobre andragogia, envolvendo as ferramentas ágeis. Como que o professor pode aplicar, por exemplo, o Scrum, tá? Esse Scrum é uma metodologia onde ela divide o trabalho em várias partes menores para que o profissional, no caso o aluno, possa dar entregáveis. Tá? É que nem você vai numa feira, senta numa barraca de pastel, enquanto seu pastel está fritando, o que o pasteleiro faz? Te dá pedacinho de massinha para você... Ele está te agradando, enquanto o produto, esses são mini produtos. Outra coisa, aplicando o Kanban, ou seja, o que o aluno fez, o que ele está fazendo e o que ele tem para fazer. O aluno tem essa técnica na vida dele. E aplicando design thinking, ou seja, como que ele pode melhorar. E dentro dessa terceira idade, dentro da andragogia, aplicando isso, também aplicando as metodologias ativas, aproveitando o conhecimento do aluno e a criatividade. É da sala invertida, não é? Tá, é a sala invertida. Então, de que maneira eu faço isso? O que é a sala invertida? A sala invertida são formas de ensino em que eu posso aproveitar. Vou dar um dos exemplos. Eu posso aproveitar a experiência dos alunos. Exatamente. Eu não entrego nada de graça. Eu falo, bom, situo para o aluno e pego dele todos esses conhecimentos. Parte dele para a sala. Para a sala. Isso é sala invertida. Isso é uma das formas. Metodologia moderna. É uma metodologia moderna que está dentro desse capítulo que eu estou terminando de escrever. Maravilha. Esse é o professor Codelo, que nós temos o prazer de entrevistar aqui hoje. Já algumas vezes já tivemos esse prazer. É uma história linda, magnífica, uma experiência que os nossos alunos adoram quando você entra em sala de aula. Por isso que eu deixo você sempre para o final. No final do curso está mais cansado, né? Os alunos estão mais ali já mais querendo acabar o curso. E é o que está acontecendo agora. Previsto para outubro, né? Isso. Começar em 2024. Aí entra o professor Codelo com toda essa experiência, com toda essa bagagem. E as aulas do professor Codelo é muito, muito diferente quando ele consegue fazer os nossos alunos a não ficarem parados. O tempo todo se movimentando, o tempo todo pensando o que vem depois. Ou seja, não fica esperando o professor entregar o próximo.
né, ele já vem com o prato feito. Então, eu assisti alguns momentos da sua aula, e eu acho isso assim, uma coisa ímpar, que o aluno nem parece estar numa aula, e aí está meus parabéns para você, numa aula de auditoria. Isso, né? é isso aí. Parece estar numa aula de comportamento humano, e você nunca deixa de fechar no objetivo da sua disciplina, que é auditoria ambiental e responsabilidade social. Ou seja, os alunos aprendem brincando. Você falou prática, bem. Brincando. Deixa eu só colocar uma palavra aí. Essa palavra, brincando, lúdica. Brincando assim, lúdica. Mas eles nem percebem que um sábado que começa às 8h15 acabou. E termina às 5 horas da tarde, acabou. A professora acabou por quê? Porque não é aquela aula maçante, não é aquela aula cansativa de auditoria ambiental. Aí, quando o professor Codelo passa esse conteúdo, o aluno fala, meu Deus, vou ter que estudar normas, a ISO, não sei o quê, isso aqui vai ser uma loucura. E a hora que ele entra em sala de aula, vira o contexto, o aluno, ele fecha o dia, todos eles, eu sou testemunha disso como coordenador do curso, adorando o dia que você passou com eles. Então, aqui, como coordenador, 12 anos, hein? 12 anos. Fico meus parabéns para você. Obrigado, Carolino. É um prazer estar sempre aqui. E sempre eu falo para os alunos, olha, a gente, em sala de aula, nós temos que colocar o nosso coração ali dentro, a nossa alma, e a responsabilidade do professor é uma responsabilidade muito séria. Muito grande. Porque eu tenho pessoas que estão ali, que saíram das suas casas e vão buscar conhecimento. No sábado, o dia todo. No sábado, o dia inteiro. Deixou famílias. Por isso que a cada curso que eu venho para cá, eu tenho cuidado de trazer ferramentas diferentes. Só para você, eu vou confidenciar, esse ano eu estou usando inteligência artificial nas aulas. Então, a cada coisa, eu estou usando metodologias ágeis, já uso há muito tempo. A metodologia ativa. Metodologias ágeis, estou usando desde a última turma. Então, cada curso a disciplina é a mesma. Então, de que maneira eu faço diferente, de tal forma a agregar? E sempre uma pergunta final. Quais as lições aprendidas? Ou seja, é o feedback. É aquilo que o professor... Será que o objetivo da disciplina foi alcançado naquela aula, naquele dia? E depois ele viu, poxa, no ano passado, retrasado, estudamos normas, o cara aprendeu. Hoje... Pode dar qualquer norma da ABNT, ele sabe identificar qual é a norma. Sabe? Ele sabe identificar na norma o PDCA. O que significa aquele verbo? O que e o como que nós falamos aqui durante responsabilidade. Professor Codelo, para nós fecharmos, passa uma mensagem final para quem está nos assistindo em relação à importância de uma pós-graduação hoje no mundo moderno, né? Seja do lado acadêmico ou do lado empresarial. Né? E o que representa, você há 12 anos estando aqui, você já falou durante sua fala, mas fecha para quem está nos assistindo, eu queria que o Henrique fechasse a imagem no professor Codelo, o que representa, você roda o Brasil inteiro em nível de um professor convidado de várias pós-graduação. Como você enxerga a nossa pós-graduação aqui na FIB? Bom, a bola é sua. É interessante essa pergunta, bem provocativa que você está me dizendo, sabe? Mas eu tenho por filosofia o seguinte, quando um aluno, primeiro, procura uma pós-graduação, qual é a razão? Primeiro, ele tem que responder para ele. Eu acho que um aluno, para procurar uma pós, primeiro ele tem que ter passado profissionalmente, ter desenvolvido a atividade que ele fez, de formação, se ele... Por exemplo, ele é um administrador, se ele é um engenheiro, ele tem que ter rodado. Por quê? A pós-graduação, eu tenho 2 tipos de pós-graduação. Eu tenho o lato e o estrito sensu. O estrito sensu é a carreira do pesquisador, é mestrado e doutorado. Tá? É aquela pessoa que vai ficar lá no laboratório, desenvolvendo teorias e tudo mais. Mas, quando eu procuro um lato sensu, que são as especializações, e hoje os MBAs não deixam de ser especializações também, significa que eu quero buscar um aperfeiçoamento para a minha atividade, para a minha profissão. Então eu vou ver o que os experts do mercado, por isso o nosso curso aqui tem esse viés, eu
tenho professores que estão vindo no mercado com suas experiências e tem a docência para poder explanar para os alunos, por meio de exemplos, de estudos de casos, que são desenvolvidos aqui na faculdade. Tá? Então, essa é a primeira razão. Eu tenho que responder para mim, por que eu quero uma pós-graduação? Ou seja, ela lato ou estrito. Se é lato, a segunda pergunta, como essa pós vai contribuir para o meu trabalho, para a minha profissão, como isso vai alavancar a minha carreira? Eu tenho que ter essas respostas. E aí vamos lá colocar o pezinho aqui na FIB. Eu trabalho em várias instituições, eu já passei por mais de 15 instituições no Brasil inteiro, aí, dando aula na pós-graduação. O que eu vejo aqui na FIB, o que me prende aqui na FIB, a vir para a FIB há mais de 12 anos. Aliás, não é 12, é mais, é 14, foi em 2010. É verdade. Entendeu? Então, o que acontece? Aliás, 15, que 2015 aqui, 15 anos. Né? O que me traz aqui na FIB? Primeiro, eu tenho um grupo seleto de alunos. Eu não tenho pós-graduação que são 100 alunos, 70, 80. A aula é particular. Os exemplos são dentro das próprias empresas em que esses alunos, no caso de Bauru, trabalham. Tanto é que os trabalhos que eles fazem é das empresas e que ele pode levar esses resultados, essas aplicações para as suas empresas. E as empresas vão sentir isso. Olha, esse funcionário que está fazendo a pós-graduação está contribuindo. Então é isso que eu gostaria de deixar para você. Escolha a FIB. É uma instituição séria, que vai contribuir para a sua formação profissional, para a sua vida e para a organização que você representa. Tá? A FIB é uma organização de alto nível. Está muito bem dirigida, coordenada pelo meu amigo e professor Carubino há muitos anos, por ser uma empresa séria, e levar esse conhecimento para todos os alunos aqui. Muito obrigado. Professor Codelo, obrigado de coração. Eu que agradeço. Por mais esse momento ímpar, essa aula, né? Nós transitamos aí quase uma hora falando de responsabilidade social, falando de experiência de empresas, exemplos. Uma maravilha. Essa é a função da TV universitária, né, educativa, você com toda essa bagagem, com toda essa experiência. Obrigado de coração, e outras oportunidades surgirão para você voltar aqui conosco e colocar aí essa experiência para a nossa audiência. Obrigado de coração. Obrigado, Carubino, e até uma próxima vez. Será um imenso prazer retornar aqui a Bauru. E assim estamos encerrando mais uma edição do Mundo Acadêmico. Obrigado pela sua preferência e audiência. E até uma próxima oportunidade. Tchau.